Olá, meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste canal abordo temáticas relacionadas ao campo das letras. Neste vídeo, o assunto refere-se ao Enem. Falaremos um pouco sobre os últimos temas que foram cobrados na prova. Bom, uma das perguntas que nós, professores de português, mais ouvimos dos nossos alunos, principalmente quando a prova do Enem torna-se próxima, professor, professora, qual seria o possível tema para a redação deste ano? Bom, o que sabemos ao certo é que o tema sempre é um pouco surpreendente e cabe ao aluno muito mais do que se preparar para um tema específico, ler acerca de todos os assuntos, se informar, assistir a bons filmes, a bons documentários e chegar à prova com o máximo de conhecimento possível sobre diversas áreas, né, sendo elas as mais amplas possíveis. O que podemos apontar pelos últimos temas, ou seja, pelo menos pelos últimos 10 temas aplicados, né, nos últimos anos nas provas do Enem, é que geralmente nessa prova aborda-se temas relacionados aos problemas do mundo contemporâneo, problemas de caráter coletivo, e busca-se, por meio da reflexão sobre essas temáticas, compreender qual é o nível de capacidade argumentativa que o aluno tem, né, em relação a esse assunto. Esses temas, em geral, eles não são altamente polêmicos, porque há alguns temas que são problemas da sociedade atual, mas que levantam muitas divergências, como, por exemplo, a legalização das drogas, o aborto, a maioridade penal, e esses temas nunca foram cobrados. Porém, apesar de não serem altamente polêmicos, esses temas eles necessitam de reflexão social e eles são urgentes. Então, neste vídeo, eu vou apontar quais foram os últimos 10 temas a partir do ano de 2011, para que nós possamos, por meio desses assuntos, né, cobrados nas redações, compreender mais ou menos a dinâmica das temáticas escolhidas para a prova. Bom, em 2011, o tema do Enem foi Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. No ano de 2012, um tema que causou bastante estranheza, assim, foi muito surpreendente. O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Inclusive, eu me lembro que havia poucos alunos meus preparados para essa temática e foi realmente um ano pauleiro, assim, para todo mundo que prestou a prova. No ano de 2013, um assunto muito mais palatável, né? Muito mais discutido, enfim, de fácil abordagem, que foram os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. No ano de 2014 foi publicidade infantil em questão no Brasil. Eu me lembro que, apesar de ser um tema com bastante possibilidade de argumento, enfim, é um tema rico, inclusive de extrema importância, ele também causou na época alguma frição, assim, entre os alunos em geral, que sentiram-se despreparados. Esse tema também ele puxava já para as mídias sociais, né? Então ele se tornava muito contemporâneo também por isso. No ano de 2015, um tema que eu considerei muito mais também acessível do que esse anterior, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Os alunos tiveram, em geral, muito mais facilidade para a abordagem. Em 2016, um tema que deu muito o que falar. Até então, o Enem não havia trazido para o centro a temática da religião, né? Até há aquela velha frase no Brasil que futebol e religião nem se discute, né? Mas no ano de 2016, o tema foi caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A temática em si não se centraliza sobre a religião, sobre a fé, sobre a religiosidade, mas sim sobre a intolerância. E, infelizmente, apesar de ser uma possibilidade muito rica de construção de argumentação, muita gente também não conseguiu atingir o tema central do texto. Em 2017 foram desafios para a formação educacional de surdos no Brasil e confesso que também foi muito complicado. O tema da educação especial não era desenvolvido geralmente nas aulas de língua portuguesa e também não era desenvolvido em outros conteúdos. E muitos alunos reclamaram da falta de argumentação para a construção do texto, por desconhecimento mesmo desse mundo de educação especial.
muitos consideraram, inclusive, que seria um tema ali dirigido a pessoas com formação de ensino superior, como pedagogos em geral, e não como alunos de ensino médio. Apesar de nós sabermos que existe nas escolas públicas e privadas do país, né, uma política de inclusão das pessoas com deficiência, enfim, deficiências múltiplas, né, mas enfim, muita gente ficou reclamando realmente desse tema. Em 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apesar de ser um tema muito atual, muita gente não conseguiu argumentar também, porque não sabia focar tanto, né, dentro do espectro do mundo midiático, né, a questão do controle de dados na internet. Mas é interessante também observar que o Enem, hora ou outra, está abordando os assuntos das mídias digitais, porque são extremamente contemporâneos e demandam reflexão. Então é um tema assim, que hora ou outra ocorre e aparece nas provas. Em 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil também foi um tema muito complicado, houve muitas reclamações, mesmo porque a maior parte das cidades brasileiras não possuem cinema. E a maior parte dos alunos que prestaram a prova, eles talvez nunca tenham ido, ou se foram, assim, foi de maneira muito oscilante ao cinema, assistir um filme ou outro. No ano de 2020, nós tivemos duas temáticas, né? Nós tivemos um tema para a redação do Enem Digital. O Enem Digital ele foi restrito a pouco mais de 100 mil alunos. E nessa prova do Enem Digital, o tema foi o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Ao passo que o tema da redação do Enem impresso foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E, infelizmente, também muitos alunos reclamaram ali porque consideraram que o tema foi muito recortado, né? E que também não era um tema tão discutido em sala de aula. Então, fica a dica de observar sempre que algumas redações elas trabalham com temáticas muito específicas, outras com temáticas mais amplas, mas que cabe, antes de qualquer coisa, não esperar somente pela aula de língua portuguesa ou pelas temáticas discutidas na escola, e sim, né, procurar uma autonomia na construção do próprio conhecimento, lendo revistas, livros, artigos, jornais, ouvindo boas músicas, assistindo bons filmes, informando-se sobre assuntos em geral para que não seja surpreendido por um assunto que não tem nada a ver com o seu campo de saber. Obrigada pelo vídeo, se você gostou, me acompanhe no meu canal e te espero nas próximas